Olá, estamos aqui mais uma vez pela TV Ponto 6, canal 5 da NET em João Pessoa e também canal 9 em alguns lugares, para apresentar a você mais um programa A Voz de Israel. Hoje nós vamos iniciar mais um assunto que com certeza é um assunto polêmico. Vamos falar sobre a imortalidade da alma. Verdade ou mito? Não saia daí. Está no ar mais um programa A Voz de Israel. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, heart. Olá, Boker Tov, bom dia em hebraico, Boker Tov, bom dia em hebraico, Shalom Adonai, a paz todo-poderoso do Senhor, para você que é nosso telespectador, aqui da TV Ponta dos Seixas, canal 5 e 9 da NET, para mais um programa A Voz de Israel. Como já dissemos na introdução, nós hoje vamos falar sobre mais um tema que é polêmico dentro das igrejas evangélicas e da humanidade de um modo geral, sobre a imortalidade da alma, verdade ou mito? O que é alma na verdade? O que se entende por alma? Há uma confusão teológica, filosófica, cultural, semântica acerca do que é alma. Nós pretendemos nesse programa esclarecer a você o que de verdade é alma. Talvez o que nós iremos falar nesse programa você também não ouviu em parte alguma. Muitas pessoas falam de alma baseado no que lê no dicionário, no que está na Bíblia, no livro sagrado, que nós reputamos como a verdade, no sentido espiritual, no sentido filosófico, no sentido, diria, semântico, como eu falei, da própria etimologia, né, da palavra. Mas hoje você verá uma visão acerca do que é alma, através de uma pessoa que conhece não somente a letra da Bíblia, como a letra que define o que é alma na filosofia, mas como um médico. Falarei para você hoje, que é nosso telespectador e assistente desse programa, o que é, na verdade, alma. Alma. Alma é a mesma coisa que espírito? Será? Na verdade, alma e espírito estão interligados, mas não são a mesma coisa. É como a história que nós falamos no programa passado sobre paraíso e céu. Estão interligados, mas são coisas diferentes. Então, o que é alma na verdade? Nós sabemos que os seres humanos, como os animais, têm um corpo. E esse corpo faz trazer à existência um ser vivente. Eu quero começar o programa de hoje lendo para você o que está escrito no livro mais polêmico, porém o livro mais verdadeiro, por mais incrível que pareça para muita gente, a Bíblia Sagrada. Está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 7, e somente o verso 7. Diz assim a Bíblia Sagrada: a palavra que salva, liberta e cura. Na verdade, ela liberta essa sequência: cura e salva. Vamos ler Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o homem se tornou um ser vivente. Veja bem que a Bíblia é fantástica na colocação dessas palavras. Por mais absurda que pareça a escritura bíblica, ela nada mais, nada menos é do que a pura verdade, como está escrito em João 17:17.
Quando Jesus fala para o Pai, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Evidentemente que sabemos que essa Bíblia já foi muitas vezes manipulada e certamente há palavras colocadas por homens aqui nesse livro, o que não exclui a verdade. As pessoas precisam entender que uma coisa não exclui a outra em muitas coisas na vida. Tem gente que olha um lado e esquece o outro, exclui o outro, quando na verdade não deveria fazer isso. Então veja que esse texto diz que Deus, o Criador do seu Hashem, que é a palavra, o nome, o eterno, soprou o fôlego de vida nas narinas desse homem formado do pó da terra e ele passou a ser um ser vivente. Ser vivente. Grave bem isso porque você mais tarde vai precisar disso quando nós pretendemos encerrar esse assunto nesse programa de hoje. Então é importante que você entenda, ser vivente. Falaremos de outra coisa mais tarde. Então, o homem passou a ser um ser vivente. Ser que dá e que tem vida. Ser vivente. E esse homem, mais tarde, veio pela linguagem metafórica da Bíblia a desobedecer ao Criador e a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que ele falou, se comesse, morreria. Quando na verdade esse texto no hebraico quer dizer, comendo, morrendo, morrerás. O homem não morreria imediatamente. Muita gente acha que isso é uma controvérsia. Como Adão comeu, Eva também, mas não morreram imediatamente. Então é a mentira da Bíblia. Infelizmente as pessoas não conhecem a origem dessa palavra, que é judaica, é escrita em hebraico, é uma língua que juntamente com a língua grega tem um fenômeno chamado de geometria. E palavras significam números, e números representam palavras. É uma linguagem muito diferente do latim e das demais línguas. A palavra em hebraico quer dizer, morrendo, morrerás. É que ia morrer imediatamente. Então o homem, ser vivente, passou a ser um ser que morreria. Não de maneira imediata. As pessoas têm plantado coisas na sua vida, durante toda a sua vida, e depois não sabem, pelo menos dizem que não sabem, porque estão colhendo tanta coisa ruim na sua vida. Você planta o que é bom, você recebe o que é bom. Não tenha dúvida disso. Há pessoas que aparentemente plantam o que é bom, mas é bom para quem? Mais uma vez eu aproveito esse espaço para dizer, bom para quem? Para você, para sua alma, para sua esposa, para seu filho, para sua família, para quem? Para seus amigos? O que você faz de bom está de acordo com os mandamentos do Senhor? Então, pense nisso. Então, alma. Alma, em algumas versões diz que passou a ser alma vivente, ser vivente, alma vivente. E como que é isso, alma vivente? Quem somos nós? Quem é você? Não tenha dúvidas que você não é o que você se vê no espelho. Não tenha dúvida que eu não sou o que você está vendo aqui e agora. Não sou isso. Como nenhuma pessoa é o que ela aparenta ser. Não só do ponto de vista literal, como também do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista subjetivo. Porque as pessoas, muitas vezes, a maioria das pessoas vestem máscaras, são mascaradas. Elas não são o que aparentam ser, não somente fisicamente, como do ponto de vista espiritual. Não são. São enganadoras, falsas, hipócritas, demagogas. Assim é a humanidade depois que o homem conheceu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa, na tradução metafórica disso, o mundo que nós hoje conhecemos, que cada dia tende para o pior. Não há mais como voltar atrás. Esse mundo só cresce para o pior, para o crescimento da maldade, do egoísmo, da falta de respeito
insubordinação, na verdade. As pessoas estão cada dia mais dessa forma, as almas das pessoas. Mas voltando a esse assunto de alma, que esse é o assunto principal desse programa, o foco hoje é alma, se é imortal ou não, vamos entender uma coisa. Precisamos entender uma coisa. Como eu já disse, não somos o que aparentamos no espelho, na fotografia, nos filmes, não. O que somos? Quem somos nós de verdade? Quem somos nós na verdade? Eu faço aqui para você entender o que eu quero explicitar hoje. A analogia do homem com um HD de um computador. Um HD. A memória. Quando nascemos sem conhecimento de nada. A mente do homem, da criança, ela é livre. Começa a gravar a vida quando o coração do feto, do novo ser gerado, se forma. E isso acontece por volta da 8ª semana de gravidez. 2 meses depois da gravidez, o coração está formado. O coração não é a primeira coisa a ser formada. Então a vida começa a acontecer. Talvez você não saiba, mas há no coração, e a Bíblia afirma isso, a razão da fonte da vida, as fontes de vida saem do coração, porque o coração é onde gera a vida. Quando Deus, o Criador, soprou o fôlego de vida no homem que foi criado do barro, do pó, o coração começou a pulsar e esse homem passou a ser um ser vivente. E como isso acontece? No coração existe um nódulo chamado nódulo sinoatrial, ou nódulo sinusal. Parede septal do coração, entre os átrios e os ventrículos. Esse nódulo é de onde emana a energia que faz o coração pulsar e a vida acontecer. O sangue circular e a vida acontecer. Há pessoas que têm problema de arritmias cardíacas, que precisam usar um marca-passo justamente para coordenar a emissão dessa energia que impulsiona o coração a bater de maneira normal, sinusal. A gente chama ritmo sinusal, o ritmo dentro do que Deus criou como padrão, para que a vida aconteça. Mas, como eu estava dizendo, nós somos um HD, que começamos a ouvir a criança, já está provado isso pela ciência, que a criança, ela ouve já no ventre da sua mãe. Ela já começa a ouvir coisas no ventre da sua mãe, que vai se acumulando no seu coração, que na verdade reflete o que está na sua mente. Nós sabemos que o cérebro humano é a massa que registra essas informações. Ouve-se, sente-se o gosto, fala-se, pensa-se, move-se pela ação do cérebro, pela informação que é passada a cada dia. Uma criança não nasce andando. Já viu criança nascer andando? Eu nunca vi. Você já viu? Não. Nem falando, também não. À medida que ela vai ouvindo as palavras, vai se registrando isso na sua mente, no seu coração, e ela vai aprendendo a falar. Onde quer que ela nasça, ela vai aprender a língua do seu lugar. Vai gravando isso no seu coração, através do seu cérebro. E uma coisa que talvez você nunca pensou nisso, é que a Bíblia também disse que nós daremos conta de toda palavra torpe diante de Deus e das nossas obras diante de Deus. Porque Ele não vai me perder e nem perder nenhum de nós. Há uma estimativa estatística que sobre esse planeta já viveram mais de 75 trilhões de pessoas.
trilhões de pessoas. E as pessoas não são iguais. Nem mesmo os gêmeos vitelinos, ou seja, do mesmo saco, univitelino, do mesmo saco, do mesmo bolsa, a mesma bolsa, não é. É interessante você saber que os gêmeos univitelinos da mesma bolsa têm o mesmo DNA, mas de maneira misteriosa, desconhecida para o homem, que jamais vai revelar isso, eles não têm a mesma impressão digital, não têm o mesmo fundo de olho, a mesma íris e nem a mesma voz, não têm o mesmo timbre de voz. Por que será? Por que será? Quem nos fez para a eternidade, para não nos perdermos. O que é gravado no nosso coração e nós botamos para fora, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, está no coração do homem, que é armazenado na sua mente, e do coração parte as fontes de vida. Isso é Bíblia, não é? Isso, a ciência está muito atrás disso para chegar a essa conclusão. Isso já está na Bíblia há pelo menos mais de 4.000 anos. E aí? Quem sabe mais? O homem? Você é alguma coisa? Você não é nada. Essa figura que você vê hoje aqui, um dia não vai estar mais aqui nesse planeta. Nem você também, que se olha no espelho. Você não vai estar, o seu corpo não. Mas você é inconfundível. Você é único. Você é único. A sua alma, ela tem gravado tudo o que você fez e aprendeu nesse planeta. O que você aprendeu nesse planeta, e você ouviu, você leu, você estudou, você tem gravado na sua mente, no seu coração. Há pessoas que sofrem acidentes e têm danos cerebrais, perdem funções, perdem memória, mas o que você assimilou é retransmitido imediatamente, automaticamente, para um banco de dados do eterno. Por isso existe o livro da vida e o livro dos mortos, do livro daqueles que não têm a vida. As suas obras, as minhas palavras, as suas palavras estão gravadas nesse local, que a homem nenhum foi dado o poder de sondar. Embora haja pessoas que, como já falei no programa anterior sobre inferno e céu, que já foram no céu e no inferno várias vezes, tiveram visões do próprio Deus. E vocês viram, né, quem assistiu o programa anterior, do 49 ao 51, falando sobre céu e inferno, o que as pessoas têm na sua mente e a concepção do que é inferno e do que é céu. Coisa ridícula, nada a ver com a palavra, mas foram ensinadas assim, aprenderam assim e querem continuar assim. E eu não vou dizer do contrário. Por quê? Porque eu não vou e nem vim para mudar o mundo, nem vim para salvar o mundo. Quem veio para salvar o mundo, veio e já voltou em espírito para aqueles que nascem dele. Aqueles que nasceram da água e do espírito, do Hashem, através do Mashiach de Israel, Yehoshua ben Yosef, ou Yeshua ben Yosef, esses têm a vida, diz a Bíblia. E a vida eterna. Quem não tem Yehoshua, não tem o Espírito do Hashem, não tem a vida. A vida, não que a vida acabou sim, mas para o Criador. Porque Deus é santo. A Bíblia diz lá em João 9,31, que Deus não ouve oração de pecadores. Não houve oração de pecadores. Se você continua na prática do pecado, é pecador, a sua oração para Deus é abominável. Ele não vai ouvir você, nem a mim. Então, certamente, você e eu, um dia, vamos prestar conta dos nossos atos diante do tribunal do grande e justo juiz. Eu quero ler com você agora mais um texto para ratificar o que nós estamos falando sobre a imortalidade da alma. Eu creio que você já entendeu isso, que nós somos imortais.
O nosso coração tem a fonte da vida. A santidade nasce do coração. Quando esse coração para, o espírito se retirou-se. O que é aquela mola propulsora, é a energia que dispara esse nódulo sinatrial ou sinusal para que a vida aconteça. Sem ele, sem essa energia, que muitos chamam de energia maior, Gadu, Mãe Natureza, força maior, força sobrenatural, nós entendemos como o Criador, o Hashem, o Eterno, o Deus que criou os céus e a terra. Um ser pessoal, um ser que trata da sua criação. Deus não colocou ninguém nessa terra, nem os animais, nada sem um propósito. A vida, sem dúvida, é um mistério de Deus. Só a Ele compete a ciência disso. A especulação de todos os tipos na vida das pessoas, de cientistas, de filósofos, atrás de resolver esse mistério. Mas a vida diz é um propósito de Deus. Não pedi para nascer, você também não pediu. Você não sabe o dia da sua partida desse planeta e nem sabe como irá partir desse planeta. Ninguém sabe, mas Ele sabe. Ele sabe, porque Ele é onipresente e onisciente. Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Não existe entre o alfa e o ômega outra letra intermediando para Ele. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele não fala de outra coisa. Sou o começo e o fim, o princípio e o fim das coisas. Mas vamos ler o que está em Apocalipse, Apocalipse 20, verso 4. Vamos ler. Diz assim as Escrituras: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Yahushua, o Jesus Cristo, e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a imagem, nem a sua imagem. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. E não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto de Apocalipse fala de um julgamento que os anjos do céu, com as pessoas que estão lá com o Yeshua, o juiz dos juízes, que vai julgar as pessoas no final dos tempos. As almas daqueles que foram decapitados por amor a esse Deus, que ainda hoje há pessoas fazendo isso, matando quem crê nesse Deus. Mataram já, acho que a religião já matou pelo menos 3 vezes mais do que as 2 guerras juntas, por causa do nome desse Deus, Deus de Israel. É notório hoje mais uma guerra do mundo do Oriente Médio, guerra literal, né, hoje, contra Israel. Porque o mundo todo é contra Israel. Israel vive uma guerra diária. Desde que Israel existe, o povo hebreu existe, que esse povo vem sendo combatido e vem pagando pelos seus pecados. Nada acontece com ninguém sem a permissão de Deus, nada. E quem sabe a palavra, conhece a palavra, sabe que o castigo sobre Israel é profecia desse livro. Se não acontecesse isso, a Bíblia era uma mentira. Mas também diz que esse povo é invencível, esse povo é o povo de Deus. E ele, o seu remanescente, permanecerá para sempre. E não adianta lutar contra Israel. Pode lutar o mundo todo contra Israel. Serão derrotados. Porque o seu guerreiro, o seu general dos generais, ele é invencível. Creia nisso. Então as almas vão ser ressuscitadas. Não é corpo. Evidentemente que essas almas terão um novo corpo. Que não é esse corpo que você está vendo aqui. Não é esse corpo que eu mostrei no programa passado, de pessoas vestidas de branco acenando galho de matinho. E vendo leão, carneiro, cordeiro dentro do céu. Ou vendo pessoas queimando no fogo eterno. Não é nada a ver com isso, nada a ver. Tem nada a ver isso aí. Mas se você crê assim,
vá na sua fé. Se seu guru ensinou assim, seu profeta, seu líder, seu mestre ensinou assim, isso não é bíblico. Mas se você quer ir, vá na sua fé. Vá na sua fé. E encerrando esse assunto de hoje, para ratificar de uma vez por todas, que alma não tem nada a ver com ser mortal, embora para muita gente isso é defendido. A igreja hoje é uma igreja muito grande nesse país e no mundo todo, que defende isso pela direção enganadora de quem fundou essa igreja, a partir do ano 1860, por aí assim, porque isso depois que 1840 em diante começou essa difusão desse evangelho anátema, esse evangelho de avivamento, que se diz aí, igreja do avivamento, igreja do pulo, igreja disso e daquilo outro, induzida por orientações de homens, doutrina de homens, mas não da Bíblia. Vamos ler também, está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, o verso 28, para confirmar a permanência da alma e o cumprimento da palavra na justiça do grande juiz. Vamos ler Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não tema o homem que pode matar apenas o corpo. A Bíblia diz que essas são palavras de Yehoshua ao seu discípulo. Mas tema aquele que pode jogar tanto o corpo como a alma a perecer. A versão mais original, que isso é uma versão já contextualizada, diz perecer a alma e o corpo no inferno. Perecer. Perecer é padecer, sofrer. Já falamos que o fogo do inferno ele é inextinguível. Não é esse fogo literal. É um fogo que já dissemos, de dor, de sofrimento, de agonia, de mal-estar, que não passa nunca, não cessa. Procurarão a morte e não a acharão. Isso é o inferno. Tem gente que hoje já vive esse inferno na Terra. E vai perpetuar-se isso. Obviamente que nem eu e nem você, nem ninguém vai ver isso. Muita gente pensa que é dessa forma. A gente que acha que vai encontrar, já disse, né, seu familiar, as almas vão se encontrar no céu e vão ser tudo reconhecidas. Onde está escrito isso na Bíblia? Pessoas que deduzem isso e pessoas creem. Por isso criou aquelas imagens de céu e de inferno que nada tem a ver com a verdade bíblica. Nada tem a ver. Então, pense no que eu disse. Encerrando esse programa, eu falei que Deus soprou, o Senhor soprou nas narinas do homem que ele formou do pó da terra. Está escrito em Gênesis 2, capítulo 7, verso 7. E ele passou a ser um ser vivente. Não é verdade? Agora, ser vivente. E depois passou a morrer. Mas, Yehoshua, o Jesus Cristo que o mundo ocidental conhece, ele é alma vivificante. A alma do Yehoshua é a alma do Hashem. Antes que o mundo fosse formado, os céus fossem formados, o Hashem, o Criador, já tinha criado Yehoshua. A mente do Eterno está em Yehoshua. E está em você, se de verdade anda obedecendo, seguindo os caminhos, os passos de Yehoshua, o Yeshua ben Yosef, o Jesus Cristo que o mundo conhece. Na verdade, vou dizer mais uma vez, não existe esse Jesus Cristo, existe um homem chamado Yeshua ou Yehoshua, que é o Filho do Deus Altíssimo. Esse é verdadeiramente o Deus. Então, esse ser é alma vivificante. Isso é tão verdade que quando esse homem pereceu na cruz do Calvário, no Gólgota, há mais de 2000 anos, diz a Bíblia que ele entregou o seu espírito, o espírito que é a alma do Hashem, ao Hashem de volta. Ele voltou para o Pai, mas o seu ensinamento, o seu espírito é assimilado por aqueles que obedecem e andam conforme a sua palavra.
Estamos encerrando o programa de hoje. Espero que você tenha entendido definitivamente o que é alma, o que é corpo, o que é a matéria e o que é espírito. Qualquer dúvida que você tiver ou quiser maiores esclarecimentos, você entra em contato conosco. Você vê aí debaixo do seu vídeo passando o contato, underline, ustravel, jp, @hotmail.com é o nosso contato por e-mail, e os telefones que você está vendo passar no seu vídeo. E você, se quiser aprender mais, se quiser tirar alguma dúvida, se você tem algo para nos ensinar, por favor, faça dessa forma. Encerrando o programa hoje, quero dizer a você que no próximo programa nós vamos falar de outro tema muito sério que tem dividido, tem trazido trauma nas igrejas, para as pessoas que frequentam as igrejas, que é um assunto chamado casamento. O que é, na verdade, casamento? A união de um homem e uma mulher. O que é, na verdade, isso? Não perca o próximo programa. Convido você a estar comigo aqui nesse canal 5 da NET ou 9, para mais um programa A Voz de Israel. Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esse aprendizado, por mais esse ensinamento que Ele tem nos trazido. Que você possa guardar isso no seu coração e praticar. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, Baruch atah Adonai, Baruch Hashem, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos terminando mais um programa. Pensamos, sabes, em se afastar dessa árdua missão, mas nós não decidimos nada. Nós planejamos as coisas, mas o Senhor é quem faz o acontecer. O homem planeja, mas o Senhor é que faz acontecer. Nós cremos que estamos aqui pela tua vontade e vamos continuar até o Senhor permitir. Eu já falei com o Senhor sabe muito bem disso, que eu não faço questão de estar nesse planeta. Estou aqui porque o Senhor assim permitiu que eu viesse, como também as pessoas que, creio que há pessoas também que pensam, são pouquíssimas que pensam dessa forma, mas o Senhor tem um propósito, e eu estou aqui para te obedecer, custe o que custar, doa em mim o que doer, eu quero te servir, tu sabes disso. E se algo faço que não é de ti, afaste-se de mim, também seja com teus servos. Eu sei que servos do Senhor serão fiéis, servos fiéis em qualquer circunstância, que obedecerão. E eu quero permanecer na tua presença, fazendo a tua vontade, porque é isso que eu desejo fazer, ainda que eu seja o único homem na terra, o único homem nessa face desse planeta, tomado por tanta gente maligna, pervertida. Eles façam o que quiserem comigo, mas eu vou permanecer na tua presença. Digo isso ao Senhor, isso sabe que não estou falando só aqui agora, eu falo todos os dias contigo. Então que o Senhor continue conosco, abençoe essas pessoas que hoje assistiram esse programa, que têm assistido, que eles possam continuar na tua presença, fazendo a tua vontade, não por palavras de homens, não palavras de homens, Senhor, mas pela tua palavra que está escrito. Creio que, embora esse livro esteja infiltrado de coisas que não o Senhor ordenou que fizesse, tem coisas nesse livro que o Senhor não concorda, mas está para ensinar as pessoas. Gente usada por Belzebu escreveu coisas nesse livro, acrescentou coisas nesse livro que não é para acrescentar, mas certamente o Senhor cobrará deles, tem cobrado deles essa blasfêmia. Então, Pai, obrigado mais uma vez, te agradeço, espero estar de volta no próximo domingo, faz o programa A Voz de Israel aqui pela TV, e que o Senhor nos use, continue nos usando da maneira que o Senhor achar que deve fazer. Eu não tenho que te questionar, nunca te questionei, tu sabe disso, jamais te perguntei nada. Eu quero apenas te obedecer e quero permanecer na tua palavra. Então, Pai, obrigado mais uma vez, assim eu oro e te agradeço, porque o Senhor um dia trouxe o teu filho para falar comigo. E Yeshua Ben Yosef, o Senhor do céu e da terra, aqui manifestado em carne e osso. Assim eu oro e te agradeço no seu nome. Amém, amém e amém. Como de sempre, encerro dizendo Toda Rabá. Toda Rabá, muito obrigado em hebraico. Lehitraot, quer dizer, até o próximo programa. Shavuot Tov para você e sua família. Deus abençoe. Até mais.